Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Chichito, sou mestrando do programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio da Escola de Direito, Turismo e Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse vídeo vou apresentar o trabalho intitulado Um breve ensaio sobre a memória indígena de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. A apresentação está estruturada da seguinte forma. Primeiramente será feita uma introdução para a contextualização do tema, apresentação da problemática, dos objetivos e da metodologia utilizada para a realização do trabalho. Em seguida, será apresentado o desenvolvimento desse ensaio, apoiando-se nos resultados obtidos da pesquisa bibliográfica e da visita de campo realizada na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. E, por fim, as considerações finais para encerrar a apresentação do trabalho. Introdução. A chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e o processo de colonização implantado afetou de forma brusca a dinâmica social das comunidades nativas que já habitavam esse território. Os indígenas foram forçados a se inserir à sociedade colonial portuguesa, seja pela catequização ou pela força, ou fugir para regiões afastadas dos povoamentos e vilas coloniais. Rezende et al., 2007, defende que a historiografia tradicional coloca a figura do índio em um papel secundário, reduzindo sua participação na história apenas aos primeiros contatos com os colonizadores portugueses, sem os considerar como agentes históricos na formação sociocultural do Brasil. Essa perspectiva colonial promoveu o apagamento de grande parte da memória indígena da história. Consequentemente, um dos grandes problemas quando se analisa a história dos povos indígenas é a ausência de informação e de lugares de memória. Os lugares de memória são, antes de tudo, restos, a forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa numa história que a chama, porque ela a ignora. Assim, a sobrevivência das comunidades indígenas de diversas etnias demonstra seu poder de resistência e resiliência em meio a um contexto de dominação sociocultural que foram submetidos desde a colonização. Ao se tratar de população indígena, deve-se considerar toda a diversidade cultural existente e evitar os estereótipos pelos reducionismos e generalizações de uma singular cultura indígena, pois existe uma complexa diversidade de sociedades indígenas, não sendo possível estudar estes povos como se fossem um só. Nesse contexto, esse estudo faz uma análise exploratória dos traços de memória dessas populações nativas, tanto no período pré como no pós-colonial, para responder aos seguintes questionamentos. Quem eram os índios que habitavam a região de Ouro Preto antes e durante o período colonial? Atualmente, existem elementos e lugares de memória da presença indígena em Ouro Preto? Para se responder essas perguntas, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, visita de campo à cidade de Ouro Preto, além de registro fotográfico. A memória indígena em Ouro Preto. A história tradicional de Ouro Preto é contada pelo ponto de vista do colonizador, a partir da chegada dos bandeirantes e com o início do ciclo do ouro nas Minas Gerais. Essa perspectiva promove o apagamento da memória da participação da cultura indígena na formação da identidade do lugar. Entretanto, os indígenas de diversas procedências étnicas foram importantes agentes na formação sociocultural de Minas Gerais. Existia no Brasil colonial dois tipos de índios, os índios amigos e o gentil bravo. Esses termos faziam parte da legislação e política indigenista da época. Os índios amigos eram livres, porém administrados, trazidos de suas aldeias no sertão para as povoações portuguesas ou aldeados para serem catequizados e civilizados. Por outro lado, os índios inimigos eram combatidos e escravizados com base na legislação. Durante o século XVI e XVII, muitos grupos indígenas fugiram da região litorânea para o interior por causa da colonização na costa. No século XVIII, com o auge do ciclo do ouro, houve a consolidação das vilas e povoamentos coloniais no interior. Este fato fez com que os indígenas se refugiassem na região leste da capitania de Minas Gerais, que ficou conhecida como o Sertão do Leste. Diversos povos indígenas foram identificados nessa região: coroados, puris, botocudos, camacãs, pataxós, panhames, machacales, entre outros. Os botocudos e puris eram conhecidos por tomarem iniciativa em ataques aos colonos. Portanto, segundo Porto, 2012, na região pré-colonial,
Minas Gerais foi uma região de intensa ocupação indígena. O Caminho Velho e o Caminho Novo nada mais eram que antigas rotas indígenas que a colonização se apropriou através das entradas e bandeiras que adentravam o interior à procura de metais preciosos, escravos e índios, durante o ciclo de mineração do ouro. Com a chegada dos bandeirantes e a descoberta do ouro nas Minas Gerais, surge a figura dos índios carijós. Mas quem eram os índios carijós? Não existe um consenso sobre o significado do termo carijó. Pode-se dizer que é uma designação genérica para o indígena no período das Minas Gerais colonial. César, 1990, defende que os carijós eram do tronco linguístico tupi. Já habitavam a região do rio Paraupeba antes do início da Corrida do Ouro, vindos fugidos da colonização no litoral. Já Barbosa, 1995, afirma que carijó era um termo para se referir aos mestiços de índios, negros e brancos. Para Venâncio, 1997, o carijó era a mão de obra escrava ameríndia capturada pelas bandeiras, que teve um importante papel econômico na fase inicial da mineração, sendo posteriormente gradualmente substituído pelo escravo negro, seguindo o modelo colonial do ciclo açucareiro da cana-de-açúcar da costa brasileira. Nesse sentido, carijó era o termo utilizado para denominar o índio cativo dos centros auríferos de Ouro Preto e Mariana. Diante desse cenário, é possível afirmar que a região de Minas Gerais foi palco de povoamento indígena de diversas procedências étnicas, desde o período pré até o pós-colonial. Assim, a cultura indígena, inevitavelmente, fez parte da formação sociocultural de Minas Gerais, independente do apagamento da memória por uma perspectiva histórica colonizadora. Isso se revela na quase ausência de referências indígenas nos elementos que compõem a paisagem atual de Ouro Preto e de lugares de memória que representam a identidade das populações nativas. Ainda assim, é possível encontrar algumas referências na cidade, como é o caso do Pico Itacolomi, considerado uma importante referência geográfica de valor histórico e cultural da paisagem ouropretana. O Pico Itacolomi era conhecido como Farol dos Bandeirantes, pois serviu de referência na paisagem para a localização da antiga Vila Rica. Essa técnica de referência foi aprendida pelos sertanistas com os índios que já utilizavam de elementos e aspectos da natureza para guiá-los. O nome Itacolomi é uma marca da presença indígena na paisagem, já que Itacolomi, no tupi, significa pedra menino. Os índios viam o pico como o filhote da montanha, ou pedra-mãe. Atualmente, o Pico Itacolomi faz parte do Parque Estadual do Itacolomi, que abrange áreas do município de Ouro Preto e Mariana. Existem outras áreas de proteção ambiental na região que levam nomes indígenas. A Estação Ecológica Tripuí, que em tupi significa água de fundo sujo, em referência ao córrego Tripuí, é uma estação ecológica que foi criada devido à sua importância biológica e histórica. A Floresta Estadual do Uaimií é outro exemplo de área de proteção da região com nome indígena. O Uaimií é derivado de Guaimií, nome que os indígenas davam ao Rio das Velhas. Entretanto, percebe-se a maior ausência de lugares de memória no centro urbano de Ouro Preto, ao se considerar, por exemplo, os museus. A cidade conta com mais de 10 museus, e nenhum deles dedicados à memória indígena. Durante a visita de campo realizada na cidade, foi possível encontrar no Museu da Inconfidência um dos raros objetos indígenas em exposição em museus da cidade. Considerações finais. Conclui-se a partir do exposto que a região de Ouro Preto foi povoada por indígenas de diferentes procedências étnicas antes da chegada dos bandeirantes. Com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, grande parte da população indígena que habitava as regiões de mineração se refugiou nos sertões do leste, região oriental da capitania de Minas Gerais. No início do ciclo da mineração, foi usada a mão de obra dos índios carijós, que eram cativos e de etnias diversas, capturados pelas bandeiras. Porém, mesmo sendo o habitante nativo que foi incorporado à sociedade colonial, na forma de amigo ou inimigo, são tímidos os elementos na paisagem e espaços de memória que remetem à presença indígena em Ouro Preto. Por fim, esse breve ensaio sobre a memória indígena de Ouro Preto mostrou que o tema é um campo fértil para discussões e para a realização de pesquisas mais aprofundadas. Dessa forma, eu finalizo aqui.
Agradeço pela oportunidade de apresentação do meu trabalho e até a próxima. Obrigado.